Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, no versículo de número 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa do Senhor se encheu de fumaça. Aleluia. Só até aqui para a meditação do povo de Deus. Podem se sentar dando glórias a este Deus maravilhoso. Deus já tem falado nesta noite. Deus, Ele já tem ministrado a palavra profética nesta noite, e eu creio que Ele vai continuar falando. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor Deus, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma palavra, para que pudéssemos estar aqui ministrando, Deus colocou esse texto no meu coração, a qual nos fala sobre o chamado de Isaías. Todos nós sabemos de como era a vida do profeta Isaías. Isaías, que ele fora chamado por Deus para revolucionar a nação de Israel. Todos nós sabemos que
devida também a Jezabel. Quando Deus resolve matar aqueles profetas, o nome do Senhor foi glorificado. Quando o fogo desceu do céu, eu compreendo que naquele momento Elias declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Igreja, nos últimos dias devemos declarar que só o Senhor é Deus. Maria não pode salvar, Pedro não pode salvar, Cosme não
Posso até imaginar. Naquele momento Isaías estava em um local específico. Talvez estava fazendo algo cotidiano, quando de repente Deus brada lá no alto, dizendo: Isaías, Isaías. Naquele momento talvez ele não quis entender, mas quando de repente ele começa a ter uma visão, de repente o céu se abre e ele começa a ver uma glória.
quando passa, Satanás fica furioso, porque ele vê o brilho que está em ti. Hoje eu, Senhor, falo contigo. Estou fazendo um mistério muito grande na tua vida. Aguarda aí uma surpresa, diz o Senhor, porque estou abrindo porta onde não tem porta, diz o Senhor. Estou decretando a tua vitória, diz o Senhor. E assim diz o Senhor, é concretizar
autoridade, que os talentos deles já estão nas costas. Xarabacando, a unção de Deus já está na vida de vocês. Agora basta só dar lugar e deixar Deus usar. Eu dizia para Deus, ainda não entendi. Aí Deus me dizia, é porque estou levantando estes jovens como gravetos na terra para poder semear e semear o Brasil com o poder da minha palavra. Está sentindo a unção aí? Está sentindo a unção aí? Hoje pela manhã jejuei para com o propósito de estar aqui nesta noite, para que Deus pudesse fazer algo aqui nesta noite. Em um momento, quando eu estava aqui sentado pela manhã no louvor e adoração, eu escutando os jovens louvarem a Deus, Deus falando no meu coração: meu filho, eu estou no meio da minha igreja, mas tem muitos que não entendem isso. Estou no meio do meu povo, mas muitos não entendem isso. E eu dizia a Deus em pensamento: Deus, fale mais um pouco. Aí Deus me dizia: olha, meu filho, diga para o meu povo que o verdadeiro avivamento está chegando para a vida deles. Eu disse: Deus, é bom demais, Senhor, isso é bom demais, eu creio, Senhor. Aí eu disse assim: Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, a tarde vai começar pela mocidade, de jovem dando lugar, de jovem sendo arrebatado pelo Espírito Santo de Deus à tarde. Aí Deus me disse quando eu estava sentado ali: olha, meu filho, diga para o meu povo que estou levantando profetas e profetisas para revolucionar esta cidade com a minha presença. Deus usa meu irmão para fazer a diferença. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus está te usando. Diga para ele, diga para ela: Deus está te usando. Se ele acredita, ele vai dar glória bem alto. Diga para o irmão que está ao teu lado: a vitória é nossa. Diga para ele, diga para ela: a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Deixa Satanás quebrar pelo chão, mas ele vai cair por terra. A unção de Deus está sobre a tua vida. Deus sabe como tu tens se esforçado, e hoje Ele fala para ti: mais um pouco da minha unção mando sobre a tua vida. Para quando tu cantaste, meu povo sentir mais da minha presença. Hoje recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Levanta a mão, igreja. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. A unção de Deus está sobre a tua vida. É o mandamento para você adorar nesta noite.
ele vê a santidade de Deus. Ele vê os serafins adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode me perguntar, irmão Wesley, por que os serafins estão declarando a palavra santo 3 vezes? É porque era dessa forma: Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Aleluia! Eu quero te declarar que santo é o Senhor Deus que está na tua vida. A palavra do Senhor diz: porque Deus não nos chamou para imundiça, mas para a santificação. O que Deus quer é um povo compromissado com a sua palavra, que não se menta, que não perca a sua esperança para com Deus. Deus está precisando de um povo que o adore em espírito e verdade, que não tenha medo de falar a verdade, que não tenha medo de profetizar a verdade. Eu estou aqui como profeta de Deus e eu vou falar tudo o que Ele me mandar esta noite. Davi, no dia da sua angústia, ele clamou ao Senhor e Deus lhe ouviu. Aleluia! Tem muitas pessoas por aí que no dia da sua angústia vai clamar à prefeitura. Tem gente por aí que no dia da sua angústia vai clamar ao governo. Mas a igreja do Senhor no dia da sua angústia declara: mesmo nas lutas, mesmo nas provações, eu adoro ao Senhor. Tem muita gente por aí que está se metendo, está perdendo a qualidade, porque não declara que Deus é santo, porque não declara a verdade. Eu quero dizer que eu vou declarar a verdade. Quem vai declarar a verdade, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a esperança e Ele está neste lugar. A terceira coisa que Isaías viu foi a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus predominando sobre a sua vida. Quando Deus termina de mostrar a sua visão para o seu servo, Isaías estava como uma pessoa diferente. Isaías estava como um profeta verdadeiro. Ele começou a profetizar com ousadia e graça. Ele começou a profetizar com unção divina. Ele começou a profetizar. Satanás ia se levantando e o povo de Deus ia ganhando a batalha. Isaías agora, com a glória de Deus, tudo estava diferente para a sua vida. Tudo já estava diferente para a sua vida. Antes de Deus se revelar para Isaías, a sua história estava em uma situação triste e caótica. Mas quando Deus fala com Isaías, a história dele muda por completo. Eu quero te dizer que, se for preciso, tem muitas pessoas aqui que não mais adoram Deus como adorava, não glorifica Deus como glorificava. Se for possível, Deus vai abrir a tua visão para te dar a vitória. Se for possível, Deus vai abrir mar para o seu povo passar. Se for possível, Faraó vai morrer, Uzias vai morrer, e o povo de Deus vai ser vitorioso. Fique de pé neste Deus. Eu quero chamar aqui na frente um povo que deseja mais uma vez ter mais aproximação com Deus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Você que está aqui na frente pode glorificar este Deus, pode dar aleluia a este Deus, pode sintonizar com o trono da graça. Eu quero que neste momento você pegue a mão do irmão que
está no seu lado. Aleluia! Se for possível, você vai profetizar. Se for possível, você vai transmitir esta unção que está na sua vida. Se for possível, você vai deixar Deus lhe usar para a pessoa que está no seu lado. Vai profetizando aí, vai profetizando.